Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos aqui mais uma porção da Palavra de Deus. E a nossa temática hoje é: não insista com quem não quer. Meu irmão, aqui eu gostaria de falar um pouco sobre evangelismo e sobre a nossa preocupação que nós temos aí com nossos parentes, com amigos, com pessoas às quais nós queremos ver a conversão dela, e nós muitas vezes somos bastante insistentes, evidentemente, com essas pessoas. Mas chega um ponto que a pessoa ela não quer ouvir, ela está decidida: eu não quero ser crente, não quero ouvir mais disso. Qual é o nosso comportamento? Então, qual é a nossa resposta para essa pessoa? A palavra de Deus vai nos ensinar que nós não devemos ser insistentes, nós não devemos assumir aquela posição onde a pessoa disse: eu não quero ouvir, mas você ainda fica lá e vai lá de uma maneira secreta, manda mensagem de WhatsApp evangelística e manda uma mensagem, escreve uma carta, faz de tudo ainda para que a pessoa possa ouvir. Eu sei que nós temos essa preocupação, porque nós temos um amor, nós temos um carinho por essas pessoas, nós queremos a conversão delas, nós não queremos o mal para elas, nós não queremos que elas partam desse mundo e vão para o inferno. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar, quando a pessoa é taxativa e ela diz: não quero, e pronto, ponto final, não seja um chato também querendo forçar a pessoa. Porque, meu irmão, nós como crentes, o nosso compromisso e a nossa responsabilidade não é de converter a pessoa. Você não tem essa responsabilidade. Você não tem esse compromisso de converter a pessoa. A nossa responsabilidade, o nosso compromisso é de apresentar o Evangelho. Nós apresentamos o Evangelho, apresentamos a mensagem do Evangelho. Mas se a pessoa ela chega e fala: não quero, e ponto final, olha, nós devemos respeitar a decisão da pessoa e não mais falar do Evangelho para ela. Fica em nosso coração uma tristeza, evidentemente, nós podemos assumir um compromisso de oração pela vida da pessoa, né? Não, eu ainda oro pela vida da pessoa, quero que ela se arrependa, eu quero que ela ainda dê abertura para que eu possa pregar o Evangelho, mas você pode orar, porque talvez, a gente não sabe o futuro, ela ali rejeitou com você e não quer ouvir ali com você, mas talvez Deus vai amolecer o seu coração mais para frente e com uma outra pessoa, numa outra oportunidade, ela possa abrir o seu coração. Mas se ela é taxativa e a pessoa diz: eu não quero ouvir dessa mensagem, não quero ser crente, para de falar para mim, então nós devemos respeitar a decisão dela e não fazer isso. Jesus Cristo nos ensinou isso. Jesus Cristo nos ensinou que nós devemos lavar as nossas mãos para essas pessoas que não querem ouvir da mensagem do Evangelho. Nós estamos dispostos a pregar, nós estamos disponíveis a pregar a mensagem do Evangelho, estamos desejosos a pregar a mensagem do Evangelho, mas se a pessoa não quer, a nossa responsabilidade é: bom, lavei as minhas mãos, não tenho mais nenhum compromisso com você, uma vez que já preguei o Evangelho, já fiz convites, já falei de Cristo, mas já que você não quer, Jesus Cristo ensinou isso para os 12. Quando ele enviou os seus 12 discípulos a pregar o Evangelho, ele ensinou exatamente a mesma coisa. Olha só o que diz em Lucas, capítulo 9, versículo 5. Jesus, ao enviar os 12, deu instruções para eles. E olha só o que Jesus fala no versículo 5. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Olha o que Jesus Cristo está falando. Então chacoalhe lá o pó dos seus pés como um testemunho. Não tenho mais nenhum compromisso com vocês, não tenho mais nenhuma responsabilidade com vocês. O sangue de vocês não está caindo sobre a minha cabeça. Com vocês eu lavei as minhas mãos, porque cheguei para pregar o Evangelho, estive disposto a anunciar a mensagem de salvação, mas já que vocês rejeitaram e vocês não querem ouvir da mensagem do Evangelho, então eu estou indo pregar para outras pessoas. É o que Jesus Cristo ensinou para os 12, não apenas para os 12. Posteriormente, Jesus Cristo mandou 70 dos seus discípulos. Então note que Jesus Cristo tinha muitos outros discípulos. Não era apenas os 12 apóstolos, mas outros eram discípulos. E ele então pegou 70 dos seus discípulos e enviou para pregar o Evangelho. E ele deu a mesma instrução
para esses 70, assim como ele deu também para os 12. Olha só agora Lucas, capítulo 10, versículo 10 e o versículo 11, diz assim sobre a missão dos 70. Diz assim 10. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Então, Jesus Cristo ele convocou os 70 para essa missão também. E se caso alguma pessoa, alguma casa ou alguma cidade não queira ouvir dessa mensagem do evangelho do reino, o que eles deveriam fazer? Sacudir o pó, como se fosse ali um teatro, como se fosse um testemunho público de que agora eles não tinham, os 70, não tinham mais nenhuma responsabilidade para com aquela cidade que rejeitou a mensagem do evangelho. Meus irmãos, não apenas Jesus orientou os 12, não apenas Jesus orientou os 70, mas nós veremos também Paulo, como um apóstolo de Jesus Cristo, ele também praticou a mesma coisa, ele fez a mesma coisa. Olha só Atos, capítulo 13, em uma das situações em que Paulo estava pregando a mensagem do evangelho, e ele procurava sempre pregar primeiramente para os judeus, mas olha essa situação onde os judeus rejeitam a mensagem do evangelho. Olha só o que Paulo diz para eles. Atos 13, 46 diz assim: Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas, posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Olha só que interessante. Então, Paulo, na sua primeira viagem missionária junto com Barnabé, pregando a palavra de Deus, ele procurava sempre anunciar primeiramente para os judeus. Em todas as cidades em que ele passava, ele procurava uma sinagoga para pregar o evangelho primeiramente para os judeus. Mas o que aconteceu nessa ocasião? Os judeus rejeitaram. Esses judeus não quiseram saber de Jesus Cristo e não quiseram ouvir da mensagem do evangelho. Não queremos ouvir de ti, Paulo, sobre essa mensagem. Para de falar. Então Paulo, ele dá essas duras palavras. Já que vocês não querem, sabe o que eu vou fazer? Vou pregar para os gentios. Já que vocês não querem, eu não vou ficar insistindo com vocês. Eu não vou perder o meu tempo com vocês. Não vou ficar lançando essas palavras preciosas para vocês se vocês não querem ouvir. Sabe o que eu farei? Irei pregar para outras pessoas. Para com vocês sacudirei o pó dos meus pés. Para com vocês, lavarei as minhas mãos. Já não tenho responsabilidade sobre vocês. A responsabilidade está totalmente na sua costa, já que você não quis ouvir da mensagem do evangelho. Foi o que Paulo ele fez. Olha só em outra ocasião também, Atos 28, lá no finalzinho do livro de Atos, quando Paulo foi levado preso para Roma, ele procurou mais uma vez os judeus daquela localidade para pregar a mensagem do evangelho. Então ele chamou os judeus ali, convocou eles na sua casa, a qual ele estava aprisionado, porque ele alugou uma casa e ficou preso ali, tendo guardas sempre protegendo e cuidando ali de Paulo. E o que aconteceu? Ele chamando esses judeus, ele então procurou convencer os judeus de que Jesus, de fato, era o Cristo. Mas esses judeus também não ouviram da mensagem. E olha só o que Paulo diz no versículo 28, diz assim: Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Olha só que interessante. Paulo então cita aqui o Antigo Testamento, ele cita Isaías anterior a isso e fala, olha, a palavra de Deus foi para vocês, mas vocês ouviram essa palavra de coração endurecido, vocês não querem se converter, então agora eu me volverei para os gentios, porque eles ouvirão. O que Paulo mais uma vez estava dizendo para esses judeus agora? Olha, lavei minhas mãos, vocês não querem ouvir? Então tudo bem, eu respeito
respeito a sua decisão. Eu estou respeitando a decisão que você está tomando. Eu sei que para você vai ter consequências graves, porque quem não crê no Evangelho e não quer crer em Jesus Cristo, a consequência é o inferno, a consequência é o lago de fogo. Mas eu não tenho o poder de colocar o Evangelho dentro do seu coração. Eu não tenho o poder de abrir a sua cabeça e colocar a mensagem do Evangelho. É você que tem que tomar essa decisão. Visto que você fechou a porta do seu coração, você tapou os seus ouvidos e não quer ouvir a mensagem do Evangelho, eu não vou ficar aqui falando para as paredes. Então eu vou voltar agora para os gentios, eu vou me volver para os gentios, porque eu sei que eles ouvirão da mensagem do Evangelho. O que Paulo estava dizendo? Eu vou pregar para quem quer ouvir a mensagem do Evangelho. Quem não quer ouvir, eu não vou perder meu tempo, eu não vou ficar lançando as palavras para o ar. Então é o que Paulo estava nos ensinando. E mais uma vez, meus irmãos, é isso que Jesus Cristo ele também nos ensina. Olha só o que Jesus ele fala para nós em Mateus, capítulo 7, versículo 6. Preste bem atenção nesse versículo aqui, que é muito conhecido nosso. Diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Jesus Cristo estava nos ensinando um princípio de não desperdiçarmos aquilo que é santo. Meus irmãos, eu não posso chegar diante de uma pessoa que eu preguei o Evangelho 1, 2, 3, 4 vezes, e ela chegou um momento que ela falou, olha, não quero mais ouvir. Eu não posso ficar perdendo meu tempo com essa pessoa, insistindo, vai para a igreja, olha, abra o seu coração, não seja duro dessa maneira, e ficar de uma maneira talvez secreta, mandando mensagem no WhatsApp, versículos bíblicos para a pessoa, para ela tentar se converter, e a pessoa vai, me bloqueia, só que eu ainda de uma maneira secreta vou, escrevo uma carta, jogo na janela da pessoa, na tentativa dela ouvir da mensagem do Evangelho. Eu não posso agir assim. O versículo está me ensinando que eu não posso lançar aos porcos as pérolas, eu não posso jogar aos cães as pérolas de Deus, eu não posso pegar a palavra preciosa do Senhor e ficar lançando para quem não quer ouvir. Se a pessoa decidiu e ela está decidida, não quer ouvir, a minha posição e a minha posição que eu devo tomar lavei minhas mãos, sacudi o pó que estão nos meus pés. Então, não pregarei mais para você. Respeito a sua decisão, mas não pregarei mais a mensagem do Evangelho para você. O tempo que eu gastaria pregando para você, agora eu pregarei para a outra pessoa. Daí você, evidentemente, vai ficar com o coração aberto. No dia em que essa pessoa procurar você e falar, não, eu pensei bem, eu quero ouvir, aí você vai pregar a mensagem para ela. Mas enquanto ela falar, olha, eu não quero ouvir, a sua posição deve ser essa, não lançar as pérolas aos porcos. Por quê, meus irmãos? Não devemos insistir com quem não quer. Nós devemos, então, jogar a palavra de Deus para as pessoas que estão com corações abertos, porque elas, então, acatarão essa mensagem do Evangelho. Mas se a pessoa foi taxativa e ela disse, ponto final, não quero ser crente, não quero essa mensagem, perfeito. Então, para você, não pregarei mais. É essa a nossa posição que nós devemos tomar, para que a gente não fique vulgarizando a palavra de Deus, jogando a palavra de Deus. Olha, a minha missão é pregar o Evangelho, minha missão não é converter as pessoas. Quem faz isso é o Espírito Santo, convencendo o coração da pessoa. Então eu não devo tentar tomar a posição do Espírito Santo e forçar uma conversão na vida da pessoa. Eu não posso fazer isso. O que eu faço é simplesmente apresentar a mensagem do Evangelho. E nessa mensagem a pessoa vai tomar a sua decisão. Se ela ouve essa mensagem ou se ela rejeita essa mensagem. Rejeitando e sendo taxativa, não quero ouvir, então minha posição agora vou me envolver para outra pessoa. Para você, não mais pregarei. Meus irmãos, essa live aqui é uma live de instrução para nós. Você que faz seu trabalho evangelístico, você que está aí no seu dia a dia, evidentemente, dando um bom testemunho e evangelizando, você precisa saber até onde eu posso pregar o evangelho para uma pessoa. Quando é que eu devo parar? E aqui está a orientação da palavra de Deus. Você deve parar de pregar o evangelho para uma pessoa quando a pessoa ela não quer mais ouvir. Então não seja mais insistente para aquele vizinho, não seja mais insistente para aquele amigo ou para aquele parente que fala, olha, não quero ouvir, chega.
olha, não seja mais insistente com essa pessoa. Então você para de pregar a mensagem do evangelho para ela e se direciona para uma outra pessoa, para um outro grupo que possivelmente ouvirão da mensagem do evangelho. São orientações que a palavra de Deus traz para nós. Evidentemente, principalmente quando é um parente nosso e a pessoa fala não quero ouvir dessa mensagem, nós ficamos tristes, porque nós sabemos que o fim que aguarda essa pessoa não é um fim bom. É o que a palavra de Deus nos ensina. Lembra quando João, ele pegou um livrinho ali da mão do anjo, ele comeu, e na sua boca aquele livrinho era doce como mel, mas quando chegou ao seu estômago ficou amargo como fel? Meus irmãos, a mensagem da palavra de Deus é dessa maneira. Nós nos deliciamos com a mensagem do evangelho, porque nós sabemos da nossa salvação, de todas as bênçãos que nos aguardam. Só que quando nós também meditamos nessa palavra, essa palavra machuca também, porque nós sabemos do fim de todos aqueles que rejeitam a mensagem do evangelho. E a gente lembra, poxa, eu tenho um parente, eu tenho um pai, uma mãe, eu tenho um filho, um esposo, uma esposa, eu tenho irmãos que não querem ouvir dessa mensagem. E eu sei pela palavra de Deus qual é o fim deles. Eu sei que é difícil e eu sei que é duro. A nossa oração é para que Deus tenha misericórdia da vida dessa pessoa, que Deus quebre esse coração de pedra e que ela não parta desse mundo sem ouvir da mensagem do evangelho. Agora, minha responsabilidade é não ficar lançando aos porcos as pérolas de Deus. Para pessoas que não querem ouvir da mensagem do evangelho, eu não posso ser insistente ao ponto de ser chato. Eu pregarei da mensagem do evangelho enquanto ela está dando abertura, mas a partir do momento que ela fechou a porta, ela fechou a janela para mim, infelizmente eu não posso mais fazer nada. E eu não posso ficar lançando as palavras para o ar, já que a pessoa não quer ouvir. Espero que essa live tenha sido instrutiva para você, para que você possa ter uma instrução aí até onde você pode ir pregando o evangelho para uma pessoa. São orientações que Deus dá para nós, são orientações que a palavra de Deus passa para nós. Lembrando que Jesus Cristo também fez isso. Lembra quando Jesus chegou em Gadara? Os gadarenos falaram, Senhor Jesus, não queremos você aqui, saia da nossa terra. Jesus Cristo não foi insistente, ele não ficou lá, não, mas vocês têm que se arrepender, não. Ele entrou no barco e saiu, respeitando a decisão daquele povo, daquele povoado que não queria Jesus na terra deles. Nós devemos fazer isso, né? Caso a pessoa ela não queira da mensagem do evangelho. Mas se ela abre as portas, aproveite para pregar a mensagem do evangelho, porque ela está abrindo a porta, abrindo os seus ouvidos, e nós oramos pela conversão dessa pessoa. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, o seu ministério e abençoe a sua obra evangelística.